Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com você que está acompanhando nossas aulas no nosso canal Diego Morfeu, um canal de estudo, um canal dedicado àquela pessoa que está se preparando para concurso público. E você sabe que nós estamos aí na reta final, na última semana de preparação para o concurso do INSS. Você que vai fazer o concurso do INSS agora, dia 15 de maio, no próximo domingo, você encontrará entre as questões de previdenciário, constitucional, administrativo, língua portuguesa, você encontrará algumas questões de redação oficial. Então é importante que você tenha em mente que CESP, a banca organizadora desse concurso, gosta muito de cobrar redação oficial, é um assunto muito contemplado nas suas provas e não vai ser diferente no INSS. Estamos esperando aí bastante questões nesse concurso do INSS sobre redação oficial. E esse é o tema do nosso encontro de hoje. Eu quero te falar um pouco sobre esse assunto tão envolvente, tão cativante, tão interessante e tão recorrível em provas de concurso. Redação oficial, se você não assistiu a um vídeo anterior meu, eu dei o conceito de redação oficial, dizendo que é todo documento emanado por um órgão público que tenha como destinatário outro órgão público ou um particular. Eu também já citei algumas características no vídeo passado. Eu falei de formalidade, de impessoalidade, uso padrão da norma portuguesa, da norma culta da língua portuguesa, clareza, objetividade, são características que a gente tem que conhecer. No nosso encontro de hoje, nesse momento, eu quero te informar as espécies desses documentos. O manual de redação ele cita alguns documentos, como mensagem, como telegrama, como fax, ele cita alguns documentos que devem ser estudados pelos candidatos. Entre esses documentos, ele cita o famoso padrão ofício. O padrão ofício ele é um padrão de diagramação, de disposição das palavras, disposição das palavras num documento. Eu tentei reproduzir aqui como é que fica um documento num padrão ofício. Padrão ofício é um padrão de diagramação que tem os expedientes, que seguem o padrão ofício, tem o ofício, o aviso, o memorando, correto? Então, logo no início desse assunto lá em redação oficial, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, esses três documentos, eles seguem o mesmo padrão de formatação de diagramação. E aí esse padrão ele é chamado de padrão ofício. Importante você não confundir o padrão ofício com ofício. Ofício é uma espécie de documento que segue o padrão ofício, perfeito? Então nós temos aqui o ofício, o aviso e o memorando. E mais lá na frente do manual de redação ele vai citar a exposição de motivos. Só que a exposição de motivos tem de duas espécies. Tem aquela exposição de motivos que é informativa e tem a exposição de motivos que propõe uma medida. Depois a gente faz uma aula só sobre exposição de motivos e os outros documentos, a mensagem, o telegrama e tal. Certo? A exposição de motivos que tem caráter puramente informativo, essa exposição de motivos também segue o padrão ofício. Então nós temos, numa visão geral do Manual de Redação da Presidência da República, o ofício, o aviso, o memorando e a exposição de motivos quando tem caráter informativo. Esses documentos eles seguem um padrão ofício, o padrão de diagramação ofício. E eu trouxe aqui no nosso ponto um exemplo de ofício. Então, você pode observar aqui as partes que o documento deve ter. Um documento, um ofício, um documento público, um documento como exemplo do Manual de Redação da Presidência da República, ele deve ter as seguintes partes, as seguintes características. Tem o cabeçalho, o tímbro oficial, o cabeçalho, isso aqui é pouco contemplado em prova. Aí você tem logo aqui, você tem o tipo de documento, o número do documento e o órgão que está expedindo esse documento. O manual ele cita também esses espaços que deve ter, um e-mail para cá, 3 centímetros, 5 centímetros. Então o manual também ele cita esses espaçamentos que eu coloquei aqui para você do jeito que o manual dispõe. Que é pouco contemplado, esse espaço aqui é pouco contemplado em concurso. Dificilmente você vai ver uma questão dizendo assim, quantos centímetros da esquerda, quantos centímetros da direita? Difícil, mas eu coloquei aqui por desencargo de consciência. Então você tem aqui 5 centímetros, certo? E aqui o tipo de documento e o número. Isso aqui já houve várias questões perguntando nesse sentido, certo? Como é que deve ser a identificação do documento? O tipo de documento, o número do documento e seguido do órgão que está expedindo esse documento. No lado direito superior, nós temos o local e a data. Perfeito? É importante que se registre
que, embora seja padrão usar a cidade, a sigla do Estado, o exemplo do manual de redação da Presidência da República está só assim, está só cidade, está cidade, vírgula, e a data. Tá certo? Então, muito cuidado, que o exemplo que é dado no manual de redação é exatamente como eu coloquei aqui para você. Logo abaixo você tem um destinatário, e aí uma questão muito recorrente em prova, muito recorrente. O destinatário é muito comum ser cobrado, por quê? Se a gente observar o ofício, o aviso e o memorando, no que toca o destinatário, cada um tem a sua característica. No ofício, o destinatário ele é identificado pelo nome, pelo cargo e pelo endereço. No memorando, o destinatário é identificado só pelo cargo que ele ocupa. E no aviso, é o nome e o cargo. Olha essa confusão aí numa questão de concurso, né? Vejamos então, bora repetir. Ofício, aviso e memorando no que toca o destinatário. O mais fácil, memorando. No memorando, o destinatário ele é citado apenas pelo cargo que ocupa. No aviso, é pelo nome e pelo cargo. No ofício, nome, cargo e endereço, já que o ofício tem um caráter externo, né? Você sabe disso. Então aqui nós temos o destinatário, muito cuidado com essa questão, muito cuidado com a questão do destinatário. Assunto também é pouco cobrado em prova, assunto é o que vai se tratar aquele documento. Aí você tem uma questão muito comum em concurso. Essa parte é a parte do vocativo, né, do chamamento, da invocação, como é que você se refere ao destinatário. Isso aqui, fique esperto, viu? Senhor deputado, senhor juiz, senhor senador, muito cuidado com esse vocativo. Há um vocativo muito recorrente, que é o excelentíssimo senhor. Né? Então, para chefes de poder, chefe do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, ou seja, presidente da República, presidente do Congresso Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal, você chamará no vocativo excelentíssimo senhor e o cargo dele. Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Se não for chefe de poder, usa o vocativo apenas senhor, senhor e um cargo, senhor juiz, senhor deputado, senhor senador. Olha aqui nosso exemplo, seguido de uma vírgula, certo? Esse aqui é o vocativo que vai ser usado de acordo com o manual de redação da Presidência da República. E aqui você tem o espaçamento, que eu falei aqui para você, 3 centímetros para começar. O número de parágrafos, o manual de redação da Presidência da República, ele fala o seguinte: se o corpo do documento, se ele for formado por vários parágrafos, esses parágrafos eles têm que ser numerados. Então eu coloquei aqui, olha, aqui no meu exemplo tem 3 parágrafos, e aí eu coloquei aqui a numeração, beleza? O manual também necessita um espaço aqui, olha, para começar, aquela margem para começar a escrever.